Meus irmãos, palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Leremos o versículo 12 apenas desta epístola. Tiago 5, versículo 12. Meus irmãos, assim nos diz a santíssima e inerrante palavra do nosso Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Que o Senhor nos edifique nesta noite, por meio da sua santa e bendita palavra que acabamos de ler neste momento. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo assim a sua iluminação sobre nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje é o dia do Senhor, e aqui estamos em adoração ao teu bendito nome. Louvado seja o Senhor soberano Deus. Viemos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, da dependência do Espírito Santo do Senhor, que em nós habita. E agora, Senhor, nesse momento específico da adoração, onde tua palavra foi lida para ser explicada e aplicada ao nosso coração, nós nos prostramos humildemente na tua presença e suplicamos ao Senhor no nome de Jesus, que tu fales, ó Deus, ao nosso coração, que tu edifiques a tua igreja, que tu abras o entendimento do teu rebanho, para que todos nós sejamos edificados e cresçamos em espiritualidade, maturidade cristã, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, e do menor ao maior, que o Espírito do Senhor venha trabalhar e venha falar para o louvor da tua glória, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós já estamos há alguns meses trabalhando esta epístola de Tiago, uma epístola extremamente prática e que nos ensina acerca da vida cristã, como nós devemos viver a vida cristã, como deve ser o seu cristianismo, a sua vida com Deus. A nossa vida com o Senhor é extremamente prática. Ela não é uma vida teórica, de teorias, mas é uma vida prática em todas as áreas. Especialmente no uso da nossa língua, no uso da nossa fala. A maneira como pensamos, a maneira como agimos, a maneira como falamos, expressa o que cremos, em quem cremos, como cremos. E que tipo de fé nós evidenciamos e demonstramos em Deus. Tiago está, a partir de agora, do versículo 12, tecendo algumas considerações finais, depois de trabalhar tantos assuntos práticos e relevantes para a vida cristã. Agora ele chega ao seu final. E aqui então ele vai falar sobre os falsos juramentos, ele vai falar sobre a importância da oração, e ele falará também da conversão, do ganhar um irmão para Cristo, para o Senhor. Então ele está aqui
no seu final, trazendo algumas palavras finais, concluindo então sua epístola, seu ensino para as igrejas da diáspora. E aqui então, nós nos deteremos neste versículo 12, que quando lemos, parece que ele não tem nada a ver com o que antecedeu e nem com o que segue. Mas exatamente porque Tiago está trazendo considerações gerais. Ele está falando sobre vários assuntos e especialmente apontando uma deficiência desta igreja relacionado exatamente ao falso juramento. E por esta razão, eu gostaria de pregar nessa noite sobre isso. Por que você deve evitar um falso juramento? Por que você deve evitar o falso juramento? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesta passagem, primeira lição, é porque você está sempre na presença de Deus. Este é a primeira lição desse versículo para nós nesta noite. Por que você deve evitar o falso juramento? Em primeiro lugar, porque você está sempre na presença de Deus. Da presença do Senhor, você não é capaz de fugir. O tempo todo você vive na presença de Deus. Quando Tiago inicia o versículo 12, dizendo: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis. O que Tiago está fazendo aqui não é dizer que o falso juramento é o assunto mais importante do que os outros pecados que ele apontou aqui nesta epístola. Não é isso que ele está aqui apontando. Mas o que ele está dizendo é que aquilo que se segue é relevante para a vida da igreja, e ele então está chegando ao final do seu trabalho, da sua escrita. É exatamente isso que ele está dizendo. O que eu estou dizendo para vocês é importante e eu estou aqui concluindo o meu trabalho. Certamente ele está aqui apontando, colocando o dedo na ferida e apontando para uma deficiência da igreja ou das igrejas da diáspora. E ele então se detém no falso juramento. Mas você sabe o que é um juramento? Você sabe o que é um juramento? O que é, de fato, um juramento? Um juramento é uma promessa solene. Geralmente quando você invoca a Deus como testemunha de alguma coisa que você está falando. O que você está falando é tão solene e tão sério e tão verdadeiro que você invoca o próprio Deus como testemunha da veracidade das suas palavras, da veracidade da sua afirmação, da sua promessa, daquilo que você está dizendo. Por exemplo, a nossa confissão de fé, no seu capítulo 22, acerca dos juramentos, dos votos e juramentos, na seção 1, diz o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Esta é uma atitude solene, que faz parte, inclusive, do culto. Quando invocamos a Deus como testemunha do que nós estamos falando, do que estamos prometendo ou do que estamos afirmando. Quando você, por exemplo, se comprometeu perante o seu cônjuge, você invocou a Deus
como testemunha. Quando você batizou o seu filho, por exemplo, você invocou a Deus como testemunha. Quando você fez a sua pública profissão de fé, você invocou a Deus como testemunha. Quando você assumiu o seu oficialato como diácono, como presbítero, ou no meu caso, como pastor, ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, nós invocamos a Deus como nossa testemunha. Diante dele, nós estamos. E as nossas palavras se tornam importantes e solenes, porque nós estamos diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que governa sobre todo o universo. Mas se aqui fizemos alguns juramentos no culto solene, a nossa confissão de fé está dizendo que o juramento é lícito, como nós podemos lidar com a nossa passagem que aparentemente nos dá a ideia de que o juramento ele é ilícito, ele não pode ser proferido? Veja que a nossa passagem diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Não faça juramentos. Algumas religiões, algumas denominações, elas não fazem juramento algum. Mas por que então o nosso documento confessional, o documento mais importante da Igreja Presbiteriana do Brasil, advoga que o juramento pode ser lícito? É pecado fazer juramentos? Se você recorrer ao Antigo Testamento, você vai perceber que o juramento, muitas vezes, ele era ordenado. Em Êxodo, por exemplo, no capítulo 22, o juramento do versículo 10 ao versículo 11 é uma ordenança da parte de Deus. E o próprio Deus, em alguns momentos, também jurou pelo seu próprio nome. O próprio Deus advogou e invocou o seu nome como testemunha de que a sua promessa, de que o pacto que ele estava estabelecendo com o seu povo era uma verdade. De tal forma que ele empenhou o seu próprio filho, para morrer pelos nossos pecados, a fim de que a sua palavra se concretizasse, se cumprisse na nossa redenção e na nossa salvação. Deus também fez juramentos. Mas é verdade também, meus irmãos, que no Antigo Testamento, o assunto juramentos, ele é, de certa forma, limitado. E que Deus pede ao seu povo para que cumpra as suas promessas quando assim as fizerem. Veja, por exemplo, quando o Senhor fala em Êxodo, no capítulo 20, versículo 7, no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Quando você jura, quando você promete algo, e você não cumpre o que você prometeu, você está quebrando o terceiro mandamento, você está levando o nome do Senhor em vão. Prossiga comigo numa leitura em Levíticos, no capítulo 19, versículo 11 e 12, o Senhor assim nos diz: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Veja que o jurar falso é profanar o nome do Senhor, de Yahvé, e o seu nome é muito caro. Isto fica claro no terceiro mandamento. Em Números, no capítulo 30, versículo 2, é dito o seguinte: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra.
segundo tudo que prometeu, fará. Então, se alguém prometeu alguma coisa, esta pessoa precisa cumprir a sua palavra, porque a quebra desta palavra é profanação do nome de Yahvé. Em Deuteronômio diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. É por isso que Salomão em Eclesiastes diz: olha, se você tem dúvida, se você não tem a capacidade de cumprir o que você está afirmando, então não vote. É melhor que você não vote, porque seria uma tolice votar e não cumprir. Prometer a Deus e não cumprir o que você prometeu ao Senhor. Por isso, nós temos várias passagens nos profetas advertindo o povo contra o falso juramento. Veja, o problema não estava apenas em prometer e não cumprir. O problema estava também no falso juramento, na mentira, no engano, no engodo. Os profetas Jeremias, Oséias, Malaquias, Zacarias, todos eles condenaram o falso juramento. Mas você encontra no Novo Testamento o próprio Jesus Cristo, por exemplo, jurando. Você encontra o apóstolo Paulo diversas vezes também invocando Deus como testemunha de suas palavras. Ele também está fazendo um juramento. Mas qual é o problema aqui então, meus irmãos, nesta passagem? O grande problema aqui é que naqueles dias havia uma duplicidade no pensamento das pessoas. Alguns diziam: olha, uma forma de burlar essa questão de não cumprir aquilo que nós estamos prometendo é não jurar no nome de Deus, é não invocar a Deus como testemunha. Então, se você invocasse o nome de Deus como testemunha em alguma coisa que você ia realizar, então você estava obrigado a cumprir, porque você invocou o nome do Senhor como testemunha. Então, se eu invoquei a Deus, eu tenho a obrigação de cumprir o que eu prometi. Mas se eu juro em nome de alguma outra coisa, então eu não tenho tanta obrigação assim para cumprir. Se eu faço alguma promessa ao meu pai, ao meu filho, à minha esposa, ou ao meu amigo, ou à igreja, mas eu não invoco o nome de Deus como testemunha, então eu tenho a liberdade de descumprir, sem que isso seja um pecado grave diante de Deus. É por isso que as palavras de Tiago aqui, na verdade, ela é um resumo daquilo que Jesus Cristo falou em Mateus. Lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus é muito mais amplo quando ele fala sobre juramentos. Veja, e tenta captar o que eu estou dizendo aqui. A partir do versículo 33 do capítulo 5 de Mateus, o texto diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque a terra é o estrado dos pés de Deus. Não jure por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande Deus. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Mas em outro lugar, o próprio Cristo condena os fariseus e os escribas, porque eles falavam o seguinte: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Quer dizer, você pode jurar pelo santuário, então você está
não tem tanta obrigação de cumprir, mas se você jurar pelo ouro do santuário, porque é mais sagrado do que o santuário, então você está obrigado a cumprir. Ou se você jurar pelo altar, você está desobrigado, mas se você jurar pela oferta, então você está obrigado a cumprir o seu juramento. Veja que eles faziam uma dicotomia. E Jesus então os chama de insensatos. Porque ele fala, o que é mais santo? O santuário que santifica o ouro ou o ouro? Qual é mais santo, o altar que purifica a oferta ou a oferta? Ele diz, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que sacrifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono e governa soberanamente todo o universo. Finalzinho aqui são minhas palavras. Logo, o que Cristo está nos ensinando aqui, e o que Tiago, dependendo do Senhor Jesus Cristo, está instruindo aquela igreja. Diga-se de passagem que quando ele fala sobre não jureis, o verbo jurar aqui é um presente ativo e dá a ideia de um problema contínuo que a igreja praticava e continuava praticando. Quer dizer, era um problema contínuo daqueles dias. Esse era o problema. Eles estavam jurando. Eles estavam, talvez, passando por muitas provações, como vimos no capítulo anterior, nos versículos anteriores, e diante das provações, eles estavam sendo tentados a jurar, ou estavam jurando, e agora, então, o autor bíblico está dizendo, não jurem nem pelo céu, nem pela terra. Seja a palavra de vocês, sim, sim, e não, não. Meus irmãos, a lição que fica aqui para nós, meus irmãos, é que Deus é Senhor de tudo. Ele é o Senhor do céu. Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do templo. Ele é o Senhor do altar. Nós vivemos diante dele. Nossa vida é corandel. Não pense você que você pode fazer alguma coisa distante do Senhor. Suas palavras são proferidas diante de Deus. Seus pensamentos, suas ações, tudo isso é realizado diante de Deus. Ninguém é capaz de fugir da presença do Senhor. Ninguém. O texto que lemos aqui no início, Salmo 139, é taxativo em dizer, se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu haverás de estar também. Deus é o Senhor que está em todos os lugares. Portanto, quando você fala diante de Deus. Quando você peca diante de Deus. E esta era a tolice daquelas pessoas nos dias do Senhor Jesus Cristo. Quando juravam por Jerusalém, ou quando juravam pela terra ou pelo céu, tentando se eximirem de suas responsabilidades e obrigações. Tudo o que eles faziam era no nome do seu Deus, porque eles estavam diante do Senhor. Consegue pensar que a quebra do terceiro mandamento não se dá apenas quando proferimos palavras erradas, mas quando vivemos indignamente diante do Senhor. Nós estamos quebrando o terceiro mandamento, porque estamos desonrando o nome de Cristo. Portanto, você deve se conscientizar de que toda a sua vida se passa na presença de Deus. O que você faz ou deseja fazer não estão ocultados do Senhor. Ele vê. Porque tudo o que fazemos diante do seu Deus, diante do nosso Deus, diante do Senhor do céu e da terra. Aquele que governa todas as coisas, aquele que habita em nós por meio do Espírito Santo. Deus é a testemunha real e fiel dos nossos feitos. Tudo o que fazemos está diante de Deus.
você não deve evitar o pecado porque o seu pai não está vendo. Você não deve evitar o pecado porque a sua mãe não está vendo, porque a igreja não está vendo, mas porque você está diante de Deus o tempo todo. Lembra do Salmo 116? Andarei na presença do Senhor todos os dias na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor todos os dias na terra dos viventes. Esta é a grande realidade e é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesta passagem. Por que você deve evitar o falso juramento? Porque você está sempre na presença de Deus. Mas por que você deve evitar o falso juramento? Porque você deve falar sempre a verdade diante de Deus. Primeiro, porque você está na presença de Deus. Segundo, porque você deve falar sempre a verdade diante de Deus. Veja que o texto bíblico diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, mas nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, é certo que os juramentos, como exigidos nos tribunais, não estão sendo considerados aqui nesta passagem, né? Ou os juramentos que são exigidos na igreja. Então aqui, o que nós temos diante de nós é o juramento voluntário que muitos cristãos se valem para garantir a integridade do seu próprio discurso. Então as pessoas, para garantirem a integridade do discurso, de que aquilo que elas estão falando é de fato a verdade, elas recorrem ao juramento. João Calvino diz que o homem honesto, ele não precisa desses artifícios, ele não precisa disso. Se você é honesto, se você é um homem de palavra, é uma mulher de palavra, você não precisa de juramentos para autenticar, dar autenticidade àquilo que você está falando. O que você está dizendo é a verdade, porque você é um homem honesto diante de Deus. Então, quando nós podemos evitar o falso juramento? Quando cultivamos a honestidade na nossa vida. Desde cedo, desde criança. Quando falamos a verdade diante do Senhor e cultivamos um coração honesto, nós estamos, desde já, arrancando o mal pela raiz. Por isso, o ensinamento de Jesus, reiterado aqui por Tiago, é muito simples. Que o seu sim seja um sim, que o seu não seja um não. Isto é, sejamos honestos e falemos a verdade a qualquer tempo. Custe o que custar, falemos a verdade a qualquer tempo. Simon Kistemaker diz que nenhuma palavra leviana escape de seus lábios, que todos saibam que sua palavra é tão preciosa quanto o ouro. Que todos saibam que sua palavra é tão preciosa quanto o ouro. Que coisa incrível, não é verdade, irmãos? É termos palavras firmes, sólidas, honestas, verdadeiras. Por que que nós devemos falar a verdade? Porque nós recebemos uma nova vida. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, somos habitados pelo Espírito de Deus. A vida passada já não mais faz parte do que nós somos em Cristo. E é por esta razão, então, que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós devemos nos despir de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que não faz parte de Deus, porque nós somos uma nova criação. Conta uma história de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos,
conta que quando ele era pequeno, ainda criança, no seu aniversário, ele ganhou uma machadinha. E então, ele, no seu aniversário, saiu brincando com esta machadinha, cortando algumas árvores, e ele, no afoito ali, na euforia, cortou então a cerejeira do seu pai. O seu pai, indignado, então, chateado com aquela cena, aquela situação, vai ao encontro do seu filho e pergunta: quem cortou a sua cerejeira preferida, a sua planta tão amada? Ao que o seu filho respondeu: fui eu que cortei a cerejeira, papai, não posso mentir. A sua honestidade aplacou naquele momento a ira do seu pai, rapidamente despertando no coração do pai uma admiração pela honestidade do seu filho. Crianças, desde muito cedo, vocês são ensinados pelos pais de vocês a falarem sempre a verdade. Escolham a honestidade. Escolham a honestidade. Você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, não tenha medo das consequências. Você não pode mentir, não é porque você é um moralista, é porque você é uma nova criação em Cristo. Cristo lavou, regenerou você, você é um homem santo, você é uma mulher santa, e a honestidade é um atributo da sua vida como cristão, como servo de Deus. Por isso nós não precisamos recorrer a artifícios, recorrer a invocarmos algum tipo de testemunha. Juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, ou juro por aquilo que é mais sagrado, que o que eu estou falando é a verdade. Eu não preciso disso. Eu só preciso dizer: eu não fiz, ou eu fiz, ou fui eu fiz isso, por isso e por aquilo. É ter a coragem de exercer a honestidade sem importar com as consequências. Você se lembra dos 3 amigos de Daniel? Da postura que eles tomaram perante Nabucodonosor? Você se recorda da fidelidade, da honestidade de José no Egito? Diante da esposa de Potifar? A sua consciência era: eu não posso pecar contra o meu Deus. Era a consciência de quem estava diante de Deus. Toda a nossa vida é coram Deo. Nós vivemos diante de Deus. E por esta razão, toda a nossa vida deve ser honesta. Devemos praticar a honestidade. Eu me lembro de algumas senhoras que eu tive a oportunidade de pastorear, e me lembro também de acompanhar o sofrimento delas na aposentadoria. A aposentadoria dessas senhoras geralmente era muito difícil, porque alguns advogados, às vezes, faziam algumas propostas para que essas senhoras mentissem, para que elas afirmassem que elas fizeram alguma coisa lá no passado e elas não fizeram, e elas ficavam extremamente chateadas e entristecidas. Eu prefiro perder a aposentadoria do que mentir contra o meu Deus. Eu não vou mentir. Fico sem aposentadoria, mas não minto. Isso significa honestidade. Honestidade é dizer a verdade sempre diante de Deus. Mas por que devemos evitar os falsos juramentos? Primeiro, porque estamos sempre na presença do Senhor. Segundo, porque devemos sempre falar a verdade diante de Deus. Em terceiro e último lugar, porque você deve ter sempre em mente o juízo de Deus. Você deve ter sempre em mente o juízo de Deus. Tiago, ele trata esse tema, juízo de Deus, de uma forma muito séria aqui na sua epístola, tanto no capítulo 2, quando ele fala sobre a acepção de pessoas, como aqui também, quando ele fala sobre os ricos ímpios, né, que exploravam do pobre cristão. Tiago fala do terror que os aguardava.
o terror do dia do Senhor. O dia de Cristo seria punição, seria castigo para essas pessoas. Mas Tiago também nos alerta, dizendo que o juiz do ímpio é o seu juiz também. O juiz do rico ímpio é o seu também. E é por esta razão que no versículo 9 do capítulo 5, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. E agora, no versículo 12, ele fala a mesma coisa. Por que você não deve jurar? Primeiro, porque você está diante de Deus sempre. Então, se você jura por isso ou por aquilo, teu juramento sempre implicará em compromissos com o Senhor, porque a sua vida se passa diante dele. Então a presença de Deus é inescapável. Nós não conseguimos escapar. E porque também devemos sempre falar a verdade, porque somos filhos de Deus, regenerados, redimidos no sangue de Cristo. Mas devemos igualmente temer o juízo de Deus. Mas talvez nós poderíamos perguntar: pastor, para aí, como assim? A palavra do Senhor nos diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São as palavras do Senhor Jesus em João 5:24. Isso quer dizer que, se eu creio em Jesus Cristo, eu não entrarei em juízo, mas nós passamos da morte para a vida. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós não seremos destinados ao inferno, condenados à eternidade, ao sofrimento, porque Cristo já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Tudo já foi pago. Mas o apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso quer dizer que muitas pessoas serão salvas, mas ainda nesta vida serão purificadas, serão provadas pelo fogo. E no texto da ceia, que leremos daqui a alguns instantes, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, quando ele fala sobre o autoexame, não seríamos julgados. Se você se examinar corretamente, averiguar o seu coração, averiguar a sua vida, você não será julgado. E ele fala no versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Condenados com o mundo. Isso quer dizer que Deus nos julga. Deus julga você e Deus julga a mim quando Ele nos disciplina, quando Ele nos prova pelo fogo, para não sermos condenados com o mundo. Não seremos de fato condenados ao inferno como os ricos ímpios que apenas acumulavam recursos para testemunho do dia do juízo de Deus, que eram engordados como boi na matança, para o dia da matança. Mas podemos ser disciplinados pelo Senhor quando insistimos em mentir, quando insistimos em não falar a verdade, quando insistimos em nos comprometer com algo e não cumprimos o nosso compromisso, seja no casamento, na família, na igreja, no trabalho, Deus nos disciplinará. Por isso, a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, é que devemos considerar o juízo de Deus. A obra redentora de Cristo não nos imunizou da disciplina de Deus. Se pecarmos, o Senhor tratará o nosso coração. E muitas vezes com fogo, para não sermos condenados. Isso demonstra tanto juízo, como graça
e misericórdia. Deus ama você de tal forma que, vendo você em pecado, vendo você fazendo aquilo que não o agrada, Ele vai ao teu encontro. Mas Ele vai ao teu encontro para te disciplinar, como um pai amoroso, para corrigir o teu coração, para arrancar dos teus lábios tudo aquilo que não o glorifica, para arrancar da tua mente, dos teus olhos, aquilo que não o exalta, para tirar dos seus caminhos aquilo que é tropeço, que é engano, que é engodo, que é ruína para a vida cristã. Deus é bom e Deus tem nos disciplinado. Cristo alcançou a graciosa redenção. Estamos salvos do inferno e da condenação. De fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Deus, como um Pai amoroso, sempre vem ao nosso encontro para nos corrigir. Portanto, se uma pessoa insiste em mentir, se uma pessoa insiste em enganar, se uma pessoa insiste em pecar, ela pode ser qualquer outra coisa, menos um servo de Deus, menos um cristão. Por isso, meus irmãos, por que devemos evitar o falso juramento? Em primeiro lugar, porque estamos sempre na presença de Deus. Em segundo lugar, porque devemos sempre falar a verdade diante de Deus. Em terceiro e último lugar, porque devemos ter sempre em mente o juízo de Deus, ou a disciplina de Deus. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos capacite a sermos mais santos e mais parecidos com Cristo. Lembre-se, quando o Senhor Jesus estava diante do tribunal, e quando foi exigido um juramento dele, tu és o Filho de Deus, ele disse, vocês verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens. E quando ele então afirmou que ele era o Filho do Homem, ele então foi condenado à morte. Que sejamos sempre como nosso Salvador e Redentor. Falemos a verdade, vivamos a verdade, respiremos a verdade em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe.